Olá, bem-vindos à nossa campanha Felicidade Sem Medo. Vamos juntos desinverter o Brasil. É uma iniciativa da Associação Stop Destruição do Mundo e das faculdades trilógicas KEP e Pacheco. Hoje nós temos uma situação diferente, né? Sou eu que sempre trago convidados aqui, entrevisto, mas hoje eu serei o entrevistado pela nossa querida amiga Susan Berkeley. Ela é de Nova York e ela está escrevendo um livro sobre a inversão, ela está entrevistando várias pessoas sobre isso, e ela pediu para eu dar uma entrevista sobre a inversão na mídia. Então, nós vamos tratar desse assunto hoje. Bom dia, minha querida Susan. Bom dia, Ortiz. A gente se conhece há décadas, né? Desde os anos 80, a gente segue esse trabalho maravilhoso do Dr. Keppe, né? As descobertas sobre inversão. Então, Ortiz, primeiro, eu acho que as pessoas te conhecem, mas eu vou dar uma leve introdução, que esse Ortiz, ele não é um mero jornalista, né? Ele também tem outros qualidades, né? Ele é um teólogo, professor no FATRI, né? Faculdade Trilógica, KEP Pacheco. Você faz toda a redação do jornal Stop, Ortiz, escreve livros, né? Então, mas nada melhor do que você falar sobre inversão na mídia, porque por muitos anos você trabalhou na mídia normal, né? Você era jornalista de jornal. Então, vamos começar com uma pergunta básica, Ortiz. Como é que você encara inversão, essa descoberta do Dr. Keppe? Como é que você encara inversão na mídia? Como é que você entende isso? Muito boa questão. Olha, eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que dar uma ligeira explicação do que é a inversão que nós estamos falando, né? A inversão é o seguinte, por exemplo, transformar o bem no mal, inverter tudo que é bom, redundando no mal, né? Então, é ver a realidade ao contrário do que é. Essa foi a principal descoberta do Dr. Norberto Keppe. Por exemplo, a gente vê algo bom como ruim e vice-versa. Isso é muito comum na mídia. Então, por exemplo, Susan, digamos assim, a pessoa acha que beber, fumar, tomar drogas e tudo seria ótimo, uma coisa incrível. E realizar, trabalhar, ajudar o próximo é meio chato, né? Então, o ser humano vê isso como prejudicial para ele, né? Se interessar por fazer algo bom na sociedade. E que é muito bom fazer o contrário, algo até que o destrói. Isso é universal. Todos os povos têm, todas as pessoas têm, e todos os comunicadores também têm, né? Essa questão de ver o que é bom como ruim, isso é algo da nossa patologia universal. Isso, porque, e para falar também que a gente não percebe esta inversão muitas vezes, Ortiz. Mas, todo mundo sabe que beber, por exemplo, beber demais, fumar é ruim. Mas quando as pessoas vão para férias, o que eles fazem? Eles ficam lá na praia bebendo e fumando e comendo demais, né? Exatamente. É uma questão que a pessoa faz até sem perceber, né? Então, quer ver, ó? Eu vou mostrar uma coisa aqui. As notícias invertidas, né? Então, por causa dessa inversão, Susan, surgem muitas notícias ao contrário. Em vez de serem notícias verdadeiras, boas, que ajudam a população, são notícias que prejudicam, né? Então, essas inversões podem vir, por exemplo, do próprio repórter. Se ele vê uma pessoa boa, realizadora, bacana e tudo, e ele vê aquela pessoa como... O que tem por trás disso? Tem alguma coisa aí, desconfia da pessoa boa, realizadora.
E de uma pessoa que é, às vezes, malandra, né? Que é desonesta, que é poderosa, ele enxerga, olha, essa pessoa é boa. Isso sem ele perceber. Então, ele acaba criticando alguém bom e defendendo, elogiando uma pessoa muito doente, né? Agora, tem casos, né, Susan, que essa inversão é imposta pelo veículo onde ele trabalha, né? Não deixa a pessoa falar bem de algo bom. Até quando eu trabalhei na Folha, sabe, Susan, havia uma coisa assim, evitem elogiar, porque o jornal tem que sempre criticar. Então, se uma pessoa, para mostrar que o jornal não é vendido, não tem pacto com ninguém, se você elogia, o povo vai desconfiar. Mas e se a pessoa fez algo bom, né? Como é que você não vai dizer que aquilo é bom, né? E eu acho que os jornalistas têm essa coisa, você falou, de escepticismo. Ser escéptico, né? Em português, escéptico. Isso, cético. Séptico. Aí é uma coisa, é uma qualidade que todos os jornalistas deveriam ter, senão eles podem ser enganados, né? Ou talvez alguém está dando gorjeta atrás, né, para ele falar de uma maneira boa, né? Então, isso é uma grande inversão. E é incentivada pelos veículos, porque eles acham que o jornalista, sendo cético, crítico sempre, que isso dá credibilidade, mas acaba prejudicando, né? Eu vou dar uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, a mídia que nós estamos falando, né? Rádio, jornais, revistas, televisão e hoje a internet, né? Ajuda bastante a inversão do ser humano. Por exemplo, quando faz a apologia, né, das bebidas, cigarros, até hoje em dia a marihuana, né, nas propagandas, nos filmes, né, induz a que aquilo é uma coisa boa, uma coisa saudável, né? Até tinha aquela propaganda ao sucesso com Hollywood com filtro, né? Então tinha a imagem de uma pessoa num barco, num navio, super saudável, né? Ou aquela de um vaqueiro que havia lá, eu esqueci a marca do cigarro, mas tudo isso para induzir, né, a um vício, né? E também uma apologia da intriga, da violência, da hipocrisia, dos golpes, através também das novelas, dos heróis de cinema, né? Hoje em dia parece até que uma glorificação do mal, né? Sempre o mal, o herói não é mais uma pessoa boa, honesta, que luta pelo bem. É até às vezes um bandido, um corrupto, né? É muito interessante essa inversão que foi feita. Isso, né? Em todos os filmes. O mais bandido, melhor. E às vezes o mal ganha nos filmes. Antigamente o mal não poderia ganhar, lembra? E hoje em dia, sim. Exato. Isso também foi por causa de um abandono, né? Uma decadência da civilização, né? Abandonou as bases teológicas, filosóficas do passado, que eram boas, né? São valores que são ensinados de geração a geração, de cidadania, de bondade, de honestidade, o valor de ser bom, né? E isso realmente está sendo tirado, né, da imprensa, da mídia. Então, sabe, eu tenho essa figura aqui, Susan, porque eu assisti um filme recentemente, né, de que os russos faziam uma lavagem cerebral com soldados americanos que eles capturaram lá, e para transformar essas pessoas em assassinos e tudo, né? Agora, não nesse grau, mas, de certo modo, a mídia
Faz isso, né? Porque é como se fosse um grande hipnotizador, né? Como o artista fez nessa figura, assim, ele com a televisão assim mexendo e a pessoa hipnotizada. Então faça isso, compre aquilo, não faça tal coisa. Então a pessoa se torna dirigida, né? Pela mídia. Sim. Mais uma coisa, Ortiz, que eu queria que você comenta, de elogiar as pessoas. Por exemplo, a ideia que é passado de que a mulher é uma deusa de beleza, de sexo, o homem também é sempre herói, bonito, né? Isso, a mídia aumenta o narcisismo das pessoas. O que você acha disso? Então, sabe qual que eu acho que é a causa disso, sabe? É que a principal inversão do ser humano é o egoísmo. A pessoa quer fazer tudo para a sua satisfação, a sua família, tudo para ela, né? E nada para ajudar a sociedade. E essa daí é uma das maiores inversões, porque a pessoa acha que assim é melhor. Se ela não ajudar nada a sociedade, ela vai ser feliz, só cuidar dela. E a pessoa mais desinvertida percebe que ajudando a sociedade ela se sente feliz, mais saudável, com mais energia, né? Mas essa inversão é... Então, o que acontece? Aí acontece o seguinte, que a mídia quer... Quando a pessoa faz um órgão de mídia, né, ou até um site na internet, esses influencers e tudo, ele pensa assim, o que eu vou ganhar com isso? Como que eu vou ter mais likes? Como que eu vou ter mais isso? E não, como que eu posso difundir? É claro que tem gente boa na internet que, por exemplo, procura difundir a cultura, a literatura, as artes e tudo, mas a maior parte pensa em como tirar do povo, como ganhar e não como dar algo para o povo, né? Então o Dr. Kepp fez um gráfico aqui, né? Que eu vou pôr o segundo aqui, ó. Que hoje em dia, por exemplo, as grandes corporações, né? Elas compraram as mídias não para tornar as mídias melhores para o povo, né? Compraram TVs, jornais, rádios, revistas para fazer a promoção para eles, né? Então, todo o noticiário, tudo é organizado para dar lucro para eles, para os negócios, e não para ajudar o povo, né? Então, a finalidade deles é vender mais, alienar o povo, tudo isso que está aí, né? O particular, né? Dominando o geral. Até tem uma frase do Kennedy, sabe, Susan? Que é muito incrível, né? Que ele era uma pessoa muito bacana. Então, ele falou o seguinte: não pense o que os Estados Unidos podem fazer por você, mas o que você pode fazer pelos Estados Unidos. Veja que grandeza de pensamento, né? Então, os comunicadores e tudo, quem se dedica a isso, e tem gente eu conheci muita gente bacana, idealista na mídia, é quando trabalha para o povo, para ajudar o povo, né? E não pensando em ganhar para ele, para trazer lucro para uma corporação ou outra, para um político ou outro, né? Então, a função da mídia, sabe, Susan, é a mais nobre que existe. A mídia é a consciência da sociedade. Função da mídia, consciência dos fatos, da realidade, da cultura, do bem, para elevar o povo, a nação, promover a cultura e ajudar o povo, o geral acima do particular, o poder para todo o povo. É a função da mídia. Essa seria a desinversão, né? A desinversão da mídia. A mídia, por exemplo, quem tem um site de internet
porque o Dr. Kepp propõe também que os jornalistas, os comunicadores, se tornem os próprios donos do seu negócio, né? É como você, Susan, você tem a sua própria empresa, né? Sim. De comunicação, de ensinar as pessoas e tudo, de voz off. Então, os jornalistas teriam que se organizar para fazer um trabalho deles para o povo, para que ajudar o povo e eles também ganharem, né? Sim, então, e muitos estão fazendo, Ortiz, né? Tem muitos canais. O problema é que a maioria tem a qualidade, o conteúdo é tão pobre, né? Tão chucre, né? Eu não sei a palavra certa em português, tão raso, falando sobre coisas inúteis. Muitos são bons, mas a maioria, porque o povo não trabalhou com esta inversão. Acham que... E aqui tem aquela questão do egoísmo que o Dr. Kepp colocou aqui, né? Inversão dos interesses humanos. A maioria dos seres humanos se interessa por si mesmo e pela família. Até falam, Susan, que a família é a célula máter da sociedade, né? Só que no corpo humano, a célula trabalha para o organismo inteiro, né? E recebe o sustento do organismo. E as famílias geralmente sugam, né? Os indivíduos e famílias sugam só da sociedade. E como que... Imagina se as nossas células, cada uma sugasse só do nosso corpo, né? A gente... Isso é interessante, porque as grandes mídias estão dirigidas por famílias, né? Tem essas famílias. Então, mas mais uma pergunta que eu queria te falar, Ortiz. Por que tem uma inversão na maneira que os jornalistas estão formados? Essa questão do sim e do não. Então, você vai apresentar uma opinião, mas tem que falar do oposto para ser justo, né? Equilibrado. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque é grande. Sim, isso daqui nós já vamos entrar numa outra inversão, que é a inversão da educação. Porque as nossas universidades hoje estão eivadas, estão cheias de ideias invertidas que elas passam para os alunos, né? Então, por exemplo, que a verdade é relativa. Isso. Então, o que é verdade para um... Então, se a verdade é relativa, como é que o jornalista vai comunicar a verdade? Se não existe verdade, né? É uma coisa terrível isso. Das universidades, das academias, hoje em dia tem muito essa orientação, né? Então, por exemplo, até eu falo assim, este copo é e não é um copo. Como assim, né? Para você é, para mim não é. Como? Para os dois é um copo, né? Então, a realidade... eles falam também, o que é bom para você pode não ser bom para mim. O que é bom para um povo não é bom para... Então, por exemplo, o veneno, né? Então, um copo de veneno é bom para um povo e não é bom para outro. É bom para você e não é bom para mim. Quer dizer, essa relativização, né, do absoluto, da verdade, isso é muito prejudicial e o jornalista leva a isso. Então, às vezes uma pessoa fala uma grande verdade e o jornalista fala assim, não, isso é na cabeça dele. A verdade é muito relativa, isso que ele está falando pode ser, pode não ser, e cria uma dificuldade para o comunicador, né? Sim, e tem que ir para o povo também, porque o povo não sabe. Porque o jornalista fala, não, isso é uma verdade, esse cara é um safado, mas, por outro lado, pode não ser, porque teve esse problema. Entende? É terrível isso. Agora, sabe quando tem uma coisa boa mesmo? Eu vou dar um exemplo para você, Susan. Com a pesquisa da nova física do Dr. Kepp, deu origem ao motor mais econômico do mundo, o Kepp Motor. Ele está sendo aplicado a ventiladores, Susan, mas não é que o ventilador economiza 10% mais que os outros, 20%. Economiza 80% a 90% mais.
E você vê a notícia sobre isso, por exemplo, nas grandes mídias. É muito raro. O History Channel fez uma matéria interessante sobre isso, mas foi um assunto como esse, devia estar em todas as mídias, nas rádios, na televisão, né? E não está. Por quê? Porque por causa da concorrência, dos interesses econômicos que estão acima da divulgação do que é bom para o povo, né? Isso, e eu quero falar sobre isso, porque as pessoas não sabem que a diretoria das mídias não é só aquela companhia de mídia. Tem companhias de petróleo, tem os grandes farmacêuticas, né? Que são atrás nos bastidores, dirigindo o que a mídia pode falar. Então, não pode falar de uma ciência que vai acabar com gasolina, que vai ser energia livre, né, do ar, do espaço, que trabalha com magnetismo, porque magnetismo é de graça, né? Então, é óbvio. Não vão falar, né? Até uma coisa interessante, Susan, é que por exemplo, lá nos Estados Unidos, que sempre foi um exemplo de democracia para o mundo, né? A liberdade de imprensa sempre foi assegurada pela própria Constituição, né? A emenda número 1, né? Assegurada a liberdade de expressão, tudo. Tinha leis, né? Para que, por exemplo, uma pessoa pode ter um jornal, uma rádio, uma TV, não pode ter mais do que isso, né? Para pluralizar a informação, né? E depois mudaram a lei, que hoje, por exemplo, o sujeito pode ser dono de tudo que não está cadeia de jornal, de televisão. O quanto eles conseguirem comprar é dele, né? E isso concentrou muito, porque justamente as corporações mais ricas, como você falou, né, adquirem esses meios de comunicação para fazer a promoção dos negócios deles e para combater a concorrência, né? Então, é algo muito... Ou seja, o povo, em vez de ser informado, ele é desinformado, né? Por esse tipo de mídia. É uma situação muito difícil. Não, mas nós estamos aqui desinvertendo, Ortiz, e esse canal que vocês passam, o Jornal Stop, os trabalhos que o Rich Jones faz, né, o Rádio Jones faz, o Rádio Stop, e o povo está gostando, né, lá no Instagram, as entrevistas da doutora Cláudia, dos trilogistas, está fazendo um enorme sucesso. Tem muita gente ciente agora da questão da inversão, né, Ortiz? Você não viu? Quanta gente falando sobre isso? Impressionante, quer dizer, falam da inversão dos valores, a inversão social. O povo está acordando, né? Porque a consciência da inversão leva o ser humano a aceitar a maravilha da realidade, da vida, né? Porque uma das grandes inversões das pessoas é achar que a vida é sofrimento, é ruim. Muita gente pensa assim, né? Ai, que tristeza. E não que a vida é uma maravilha, né? E a mídia traz só desgraça, né? Só fala da desgraça toda hora, né? Então, agora nós estamos falando de uma boa nova, não num sentido religioso, mas um sentido científico, Ortiz. Então, e sabe que esse seu trabalho, Susan, esse livro que você está escrevendo vai ajudar muito, porque é a única maneira que a gente tem para sair dessa visão invertida é perceber que a gente é invertido. Perceber, se a pessoa perceber, bom, tudo que eu gosto parece que é o que faz mal para mim, e o que eu não gosto faz bem para mim, já é um bom começo. Isso. Né? Ela pensa, estudar, né? Estudar, me desenvolver. Isso é chato, não gosto. Então é bom. Agora, que legal sair com os amigos, encher a cara, beber, fumar marihuana, que maravilha. Isso, se eu acho que é uma maravilha, então já tem que estar com o pé atrás. Se a pessoa perceber isso, já é uma grande coisa, né? Até na escolha do casamento, né, Susan? Às vezes diz que é interessante isso, que as mulheres, muitas vezes, escolhem os mais
malandros, os mais delinquentes, né? E depois sofre na mão deles, né? E homem também faz a mesma coisa com mulher, né? E aí, e quando tem um rapaz bom, que gosta mesmo dela, ela despreza. O homem também. Uma mulher. Isso é assunto para uma bacana. outra entrevista, Ortiz. Eu queria te agradecer muito parabéns por seu trabalho, Ortiz, com o Jornal Stop, com essas entrevistas, com o trabalho do Dr. Kepp. Espero que a gente deixou bem claro como é que é inversão nas mídias e até breve, né? Para o livro, né? Lançamento do livro em inglês e depois português. Ok, Ortiz. Muito obrigado por você, por essa entrevista, participação aqui, Suzane. Muito agradecido. Eu também. Tchau. Tchau. Obrigada.